Você já se sentiu paralisado pelo medo de tomar a decisão errada? Sabe aquela sensação física, um nó no estômago, quando você precisa escolher entre dois caminhos, aceitar ou não aquele emprego, fechar ou não aquele negócio, enviar ou apagar aquela mensagem difícil? A ansiedade da decisão é, sem dúvida, a doença silenciosa do nosso século. Nós temos liberdade de mais e sabedoria de menos. E o resultado disso? Noites mal dormidas, arrependimentos amargos e aquela voz na cabeça dizendo: e se eu tivesse feito diferente? Hoje, eu não quero apenas te dar um conselho religioso. Eu quero te entregar uma bússola inquebrável. Existe um código antigo, escrito há 3 milênios pelo homem mais sábio que já pisou na Terra antes de Cristo, que funciona como um GPS divino para a existência humana. Se você aplicar o que vamos estudar hoje, eu te garanto, a neblina vai baixar. Você vai parar de adivinhar o futuro e vai começar a construir um legado. Fique comigo até o último segundo, porque a ferramenta prática que vou te entregar no final vai salvar você de cometer um erro grave ainda esta semana. Sejam muito bem-vindos ao Ministério Palavra Pura. Eu sou o irmão Lu Martins, e se você está cansado de confiar na sua própria intuição e quebrar a cara, você chegou ao lugar certo. Hoje, nós vamos fazer uma cirurgia na alma com o bisturi de Provérbios 3, versículos 5 e 6. Vamos começar abrindo a escritura. Não como quem abre um jornal velho, mas como quem abre um mapa do tesouro. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. A leitura diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Talvez você tenha decorado isso na infância. Talvez sua avó repetisse isso. Mas o problema da familiaridade é que ela nos deixa surdos. Nós ouvimos, mas não escutamos. Hoje, vamos quebrar a casca desse versículo e beber a água viva que está dentro dele. Mas antes de mergulharmos no texto, precisamos entender o terreno onde estamos pisando. O que é o livro de Provérbios? Por que ele está na sua Bíblia? Muita gente trata a Bíblia como um livro de regras chatas ou histórias distantes. Mas Provérbios é diferente. Provérbios é o que os teólogos chamam de literatura sapiencial. O que isso significa na prática? Significa que este livro não está preocupado em contar a história das guerras de Israel ou prever o fim dos tempos. O foco de Provérbios é o aqui e agora. É a arte de viver bem. É a habilidade de navegar no caos do dia a dia sem naufragar. Imagine que a lei de Moisés é a constituição do país, e os profetas são os advogados de acusação quando o povo quebra a lei. Onde entra Provérbios? Provérbios é o pai sábio sentado na varanda com o filho, ensinando como o mundo realmente funciona. Salomão, o autor principal, não está falando do alto de um púlpito inatingível, ele está falando olho no olho. Ele usa frases curtas, imagens fortes, contrastes óbvios. Por quê? Porque a sabedoria precisa ser memorizável para ser praticável. Naquela época, não havia Google, não havia Wikipédia, não havia coaches de carreira. A sabedoria era passada de boca em ouvido, do mestre para o aprendiz, da mãe para a filha. O objetivo era formar um caráter sólido, uma espinha dorsal moral que aguentasse a pressão da vida em comunidade. E dentro desse livro magnífico, algumas palavras se repetem como um refrão musical: temor do Senhor, instrução, prudência, diligência. E tudo começa com a fundação. Provérbios 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Pare e pense nisso. O mundo diz que a dúvida é o princípio da sabedoria. A Bíblia diz que é o temor. E quando falamos de temor, por favor, tire da cabeça a imagem de um Deus com um raio na mão pronto para te fulminar. O temor bíblico não é pavor, não é terror de filme de suspense. O temor bíblico é um assombro reverente. É olhar para a grandeza de Deus, para a santidade dele, e perceber o quão pequenos nós somos. É esse reconhecimento de hierarquia. Ele é Deus, eu sou criatura, que coloca a nossa cabeça no lugar. Sem temor, nós nos tornamos arrogantes. E a arrogância, meus irmãos, é a mãe de todas as decisões estúpidas. Agora que a base está posta, vamos voltar ao nosso texto de hoje, Provérbios 3, 5 e 6. Esse texto é dividido em 4 movimentos, como uma sinfonia. Vamos analisar compasso por compasso, palavra por palavra. O primeiro movimento é um comando radical: confia no Senhor de todo o teu coração. A palavra hebraica usada aqui para confiar é batak. E essa palavra é visual. Ela não significa apenas acreditar intelectualmente. Ela carrega o sentido de se deitar, de se estender, de jogar todo o peso do corpo sobre algo. Imagine que você está exausto, depois de uma maratona, e vê uma cama confortável. Você não fica em pé ao lado da cama analisando se ela aguenta seu peso. Você se joga. Você tira os pés do chão. Você entrega o controle dos seus músculos para o suporte daquela cama. Isso é batak. Isso é confiar. E o texto diz para fazer isso no Senhor. Em Adonai, no Deus da aliança que nunca falha. Mas aqui vem a parte que nos incomoda, de todo o teu coração. Nós amamos confiar em Deus parcialmente. Nós confiamos em Deus para a salvação da nossa alma, afinal, ninguém quer ir para o inferno.
Mas confiar em Deus para pagar o aluguel? Confiar em Deus para escolher o namorado? Confiar em Deus na hora da demissão? Aí nós hesitamos. O coração, na antropologia bíblica, não é apenas o lugar das emoções românticas, aquele coraçãozinho vermelho dos desenhos. O coração é o centro de comando da existência humana. É onde você pensa, onde você sente e onde você decide. É a sala de controle. Deus não quer ser um consultor externo que você chama de vez em quando. Ele quer as chaves da sala de controle. De todo o coração significa sem reservas, sem plano B, sem uma carta na manga caso Deus demore. É uma entrega total da ansiedade, do controle e da expectativa. É dizer, Senhor, a minha vida é tua, os resultados são teus. Agora, o segundo movimento do texto. Se o primeiro é um convite, o segundo é um alerta de perigo mortal, e não te estribes no teu próprio entendimento. Preste muita atenção aqui. A palavra estribar vem de suporte, de apoio. É usar algo como muleta. E o que o texto está proibindo? Que você use o seu próprio entendimento como a muleta principal da sua vida. A palavra para entendimento aqui é bina, que significa capacidade de discernir, de separar, de planejar. Mas espere, irmão Lu, Deus não nos deu um cérebro? Deus não quer que a gente pense? Claro que quer. A Bíblia está cheia de convites ao pensamento. O problema não é o entendimento em si. O problema é o teu próprio entendimento. O problema é a autossuficiência. Desde o Jardim do Éden, qual é a tentação humana? Sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Nós queremos ser os árbitros da verdade. Nós olhamos para uma situação e dizemos, eu sei o que é melhor para mim. E é exatamente aí que a gente cai. O nosso entendimento é finito. Nós não vemos o futuro. Nós não vemos o que está acontecendo no coração das outras pessoas. Nós somos limitados por nossos traumas, por nossa cultura, por nossos desejos egoístas. Apoiar todo o peso da sua vida na sua própria lógica é como tentar atravessar o Oceano Atlântico num barquinho de papel. Você vai afundar. A neurociência hoje explica que o nosso cérebro é uma máquina de criar padrões e confirmar vieses. Nós vemos o que queremos ver. Nós racionalizamos nossos pecados. Nós chamamos a nossa ganância de ambição, chamamos a nossa fofoca de pedido de oração, chamamos a nossa luxúria de amor. O nosso entendimento é enganoso. Jeremias já dizia, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então, o conselho de Salomão é, não se apoie na sua inteligência limitada. Use a sua razão, sim, mas submeta a sua razão à revelação de Deus. A razão é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Quando a sua lógica disser uma coisa e a palavra de Deus disser outra, quem ganha? Se você se estriba no seu entendimento, você desobedece. Se você confia no Senhor, você obedece, mesmo que pareça loucura aos olhos do mundo. Vamos para o terceiro movimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Aqui a coisa fica dinâmica. A palavra reconhecer no hebraico vem da raiz yada, que significa conhecer. Mas não é conhecer de saber um fato, como saber que a capital da França é Paris. É conhecer de intimidade, de relacionamento. É a mesma palavra usada para intimidade conjugal. O que o texto está dizendo é, em cada passo que você der, tenha intimidade com Deus. Consulte a Deus. Traga Deus para a cena. Perceba a abrangência, em todos os teus caminhos. Não apenas nos caminhos religiosos. Deus não quer ser reconhecido apenas no domingo de manhã, durante o culto. Ele quer ser reconhecido na segunda-feira de manhã, quando o despertador toca. Ele quer ser reconhecido na reunião de negócios, na hora de fechar o contrato. Ele quer ser reconhecido no supermercado, na hora de escolher o que comprar. Ele quer ser reconhecido no trânsito, quando alguém te fecha. Reconhecer a Deus nos caminhos significa viver a vida coram Deu, diante da face de Deus. Significa perguntar constantemente, Senhor, o que tu pensas sobre isso? Senhor, como eu posso te glorificar nesta situação? É transformar a vida secular em vida sagrada. Não existe botão de pausa na vida cristã. Você é cristão 24 horas por dia, ou não é cristão de verdade. E finalmente, chegamos ao quarto movimento, a promessa gloriosa, e ele endireitará as tuas veredas. Ah, meus irmãos, como nós precisamos dessa promessa. O que significa endireitar as veredas? Algumas traduções dizem ele dirigirá os teus passos. A imagem é de alguém abrindo caminho na selva, removendo os obstáculos, tirando as pedras de tropeço, tornando a estrada transitável e segura. Mas atenção, cuidado com a teologia da prosperidade barata. Endireitar as veredas não significa, necessariamente, que o caminho será fácil, plano e cheio de flores. Não significa que você vai ficar rico amanhã ou que nunca mais vai ter problemas. Às vezes, o caminho reto de Deus passa pelo vale da sombra da morte. Às vezes, para endireitar a sua vida, Deus precisa te tirar de um emprego que era o seu ídolo. Às vezes, para endireitar o seu caminho, Deus precisa remover um relacionamento que estava te afastando dele. Endireitar significa alinhar com o propósito eterno.
significa que você não vai andar em círculos. Significa que você não vai cair no abismo da destruição moral. Significa que, mesmo que a estrada seja íngreme, você chegará ao destino que Deus preparou, a semelhança com Cristo e a glória eterna. É a garantia de que a sua vida não será desperdiçada. Agora, vamos respirar fundo e olhar para o quadro geral. Precisamos conectar isso com Jesus. Porque, se lermos Provérbios apenas como um livro de regras, vamos cair no moralismo. Vamos tentar ser bons meninos e vamos falhar. A Escritura interpreta a Escritura. Quem é a sabedoria de Deus encarnada? Quem é aquele que confiou no Pai de todo o coração? Quem é aquele que nunca se estribou no próprio entendimento, mas disse: eu não faço nada por mim mesmo, mas falo apenas o que o Pai me ensinou? Jesus Cristo. Ele é o homem de Provérbios 3. No jardim do Getsêmani, quando sua alma estava angustiada até a morte, quando o entendimento humano diria foge da cruz, salva a tua pele, o que Jesus fez? Ele confiou. Ele disse: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele reconheceu o Pai naquele caminho doloroso. E o Pai endireitou a vereda, através da morte, levou a ressurreição e a glória, abrindo caminho para todos nós. O Evangelho nos diz que nós falhamos em confiar. Nós somos desconfiados, ansiosos, controladores. Mas Cristo confiou por nós. E agora, unidos a Ele pela fé, nós recebemos o Espírito Santo. É o Espírito quem nos dá a capacidade de confiar. Não é força de vontade, é fruto do Espírito. Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz: se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. A sabedoria é um presente da graça, não um prêmio por bom comportamento. Ok, irmão Lu, a teologia é linda, o texto é profundo. Mas como isso funciona na minha vida prática, hoje, no Brasil do século XXI? Eu sei que você tem boletos. Eu sei que você tem conflitos. Eu sei que a vida real é bagunçada. Então, vamos descer da montanha da teoria para o vale da prática. Quero aplicar Provérbios 3, 5 e 6 em 3 áreas críticas: finanças, relacionamentos e vocação. E eu quero ser muito específica. Vamos falar de finanças. A Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre céu e inferno. Por quê? Porque o dinheiro é o principal concorrente de Deus no nosso coração. Como você aplica, não te estribes no teu próprio entendimento nas finanças. O entendimento humano diz: compre agora, pague depois. O entendimento humano diz: você merece esse mimo, mesmo que não tenha dinheiro. O entendimento humano diz: o importante é parecer rico, não ser próspero. E o que isso gera? Dívida, escravidão, ansiedade. A sabedoria de Deus diz: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Provérbios 22, 7. Confiar no Senhor nas finanças significa viver um degrau abaixo do que você ganha. Significa fazer um orçamento. Significa consultar a Deus antes de passar o cartão de crédito. Imagine a cena: você está no shopping ou navegando num site e vê aquela promoção imperdível. O coração dispara. O teu entendimento diz: é uma oportunidade única. A sabedoria diz: pare, respire. Eu preciso disso? Eu tenho dinheiro para isso? Isso vai comprometer a minha paz? Reconhecer a Deus nas finanças é também ser generoso. O mundo diz acumule para garantir o futuro. Deus diz doe, e ser-vos-á dado. A generosidade é a prova de fogo da confiança. Quando eu oferto, estou dizendo: Deus, eu confio que és tu quem sustenta a minha casa, não o saldo da minha conta. Segunda área: relacionamentos e casamento. Irmãos, aqui é onde o próprio entendimento faz estragos terríveis. O mundo nos ensinou a seguir o coração. Se te faz feliz, vai lá. Se o casamento esfriou, troca. Isso é se estribar no entendimento humano, que é volúvel e egoísta. Provérbios 5 faz um alerta dramático contra a infidelidade. A sedução começa prometendo prazer e liberdade, mas o fim é amargo como absinto e afiado como espada de 2 gumes. Confiar no Senhor no casamento significa manter aliança mesmo quando a emoção oscila. Significa perdoar quando a lógica humana diz vingue-se. Significa servir quando o ego diz eu quero ser servido. Reconhecer a Deus nos caminhos do casamento é prático. É orar junto com seu cônjuge. É ter transparência total, senhas de celular, extratos bancários, rotinas. Quem não deve, não teme. É fugir da aparência do mal. Se você começa a ter conversas inocentes com um colega de trabalho que te entende melhor que seu marido ou sua esposa, acenda o alerta vermelho. O seu entendimento vai dizer somos só amigos. A sabedoria diz: foge da aparência do mal. O caminho reto é o caminho da fidelidade radical. Terceira área: vocação e carreira. Talvez você esteja diante de uma escolha profissional. Um emprego que paga mais, mas que vai exigir que você trabalhe aos domingos e abandone a comunhão da igreja. Ou um negócio que parece lucrativo, mas exige um jeitinho na contabilidade. O seu entendimento vai gritar: é a chance da minha vida. Eu preciso garantir o futuro dos meus filhos. Mas o que diz o Senhor?
De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Confiar no Senhor é, às vezes, dizer não para uma oportunidade de ouro porque ela fere os princípios do reino. É crer que Deus é poderoso para te honrar no caminho da integridade, mesmo que pareça o caminho mais lento. Lembre-se, o atalho é sempre o caminho mais longo. O caminho reto de Deus constrói não só patrimônio, mas legado. Agora, eu prometi uma ferramenta prática. Algo que você possa usar hoje, agora, assim que terminar este vídeo. Eu chamo de a regra das 3 perguntas de ouro. Sempre que você estiver diante de uma decisão, seja comprar um carro, responder uma ofensa no WhatsApp, aceitar um convite ou começar um namoro, pare tudo. Não haja no impulso. O impulso é inimigo da sabedoria. Pare e faça estas 3 perguntas para si mesmo. Pergunta número 1. Isso honra a Deus? Essa escolha está de acordo com a palavra expressa de Deus? Se a Bíblia condena, você não precisa orar sobre isso. Deus não vai te dar uma revelação pessoal que contradiga a revelação escrita. Se é pecado, a resposta é não. Se é duvidoso, a resposta é espere. A glória de Deus é o filtro primário. Pergunta número 2. Isso protege a minha família ou minha comunidade? Essa decisão vai trazer segurança, paz e alegria para os que estão ao meu redor, ou vai trazer risco, vergonha e escassez? A sabedoria nunca é egoísta. Ela sempre considera o impacto coletivo. Se for bom para você, mas ruim para sua esposa e filhos, não é sabedoria, é egoísmo. Pergunta número 3. Isso edifica minha vocação cristã? Essa escolha vai me deixar mais perto de Cristo ou mais longe? Vai facilitar meu serviço ao reino ou vai criar obstáculos? Vai me tornar uma pessoa melhor ou vai alimentar meus vícios? Tudo o que não edifica, destrói. Não existe neutralidade. Eu desafio você, escreva essas 3 perguntas. Cole no espelho do banheiro. Coloque como fundo de tela do celular. Antes de clicar em comprar, pergunte. Antes de falar aquela palavra dura, pergunte. Antes de aceitar aquele convite, pergunte. Se a resposta for não para qualquer uma das 3, tenha coragem santa de recuar. Dizer não para o mundo é dizer sim para Deus. E é aí que ele endireita as tuas veredas. Mas atenção, e isso é muito importante, não transforme isso num legalismo frio. Ah, tenho que seguir as regras senão Deus me castiga. Não, a motivação deve ser a identidade. Você obedece porque você é filho. Você confia porque você tem um pai que é bom. Pense numa criança pequena. Quando o pai diz não coloque o dedo na tomada, a criança pode achar que o pai é chato, que está cortando a liberdade dela. Mas o pai diz isso porque ama, porque sabe que a eletricidade mata. Deus é esse pai. As restrições dele não são para roubar sua alegria, são para preservar a sua vida. A obediência é a resposta de amor de quem já foi salvo pela graça. E lembre-se, nós não fazemos isso sozinhos. Nós precisamos da comunidade. Provérbios insiste na multidão de conselheiros. Você tem alguém na sua vida que tem autoridade para te dizer você está errado? Você tem um mentor, um pastor, um amigo maduro com quem você abre suas decisões? A ovelha solitária é presa fácil para o lobo. A sabedoria acontece na mesa, na conversa, no discipulado. Se você toma todas as suas decisões sozinho, dentro da sua própria cabeça, você está, por definição, se estribando no seu próprio entendimento. Quebre esse orgulho hoje. Peça ajuda. Estamos chegando ao final deste estudo, mas o verdadeiro trabalho começa agora, quando você desligar a tela. Vamos revisar o que o Espírito Santo nos ensinou hoje? 1. A ansiedade da decisão se cura com confiança total. Batak. Jogar o peso em Deus. 2. O nosso entendimento é limitado e perigoso. Precisamos da revelação. 3. Devemos reconhecer Deus, Yada, em todos os detalhes, do café da manhã ao contrato milionário. 4. A promessa de direção e alinhamento, veredas retas, garantida por Jesus, a nossa sabedoria. Eu quero te fazer um convite pastoral muito sério. Identifique agora, na sua mente, qual é a área da sua vida que está torta. Onde os caminhos estão confusos? É na vida financeira que está um caos? É no casamento que está por um fio? É na sua vida emocional cheia de ansiedade? Não tente consertar isso com mais força humana. Pare de cavar o buraco. O primeiro passo para sair do buraco é parar de cavar. O passo da sabedoria hoje é a rendição. Eu quero orar com você. Onde você estiver, se puder, feche os olhos. Vamos falar com o dono da sabedoria. Pai amado, Deus de toda sabedoria. Nós confessamos que somos teimosos. Nós confessamos que, muitas vezes, achamos que sabemos mais do que tu. Perdoa a nossa arrogância, Senhor. Perdoa as vezes que tomamos decisões baseadas no medo, na ganância ou no orgulho. Nós queremos, hoje, jogar todo o peso da nossa vida em Ti. Nós queremos confiar de todo o coração. Espírito Santo, assuma o controle da nossa mente. Quando formos decidir, lembra-nos da Tua palavra. Endireita as veredas tortas dessa família que está ouvindo agora. Restaura as finanças, cura os casamentos, dá direção aos jovens perdidos. Que a nossa vida seja um espelho da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, a oração é poderosa, mas ela caminha junto com a ação. Se este vídeo falou ao seu coração, eu tenho uma tarefa para você. Não ignore isso. A fé sem obras é morta. Primeiro, pegue as 3 perguntas de ouro e use hoje. Teste a ferramenta. Veja como a paz de Deus vai invadir o seu coração quando você decidir com sabedoria. Segundo, eu quero que você comente aqui embaixo. Escreva assim: Senhor, eu confio em Ti mais do que no meu entendimento. Vamos criar um mural de declaração de fé nos comentários. Eu vou passar e dar um coração em cada comentário, orando pela sua vida. Terceiro, se você conhece alguém que está numa encruzilhada, alguém que está prestes a tomar uma decisão maluca, seja um canal de graça. Compartilhe este vídeo com essa pessoa agora. Mande no WhatsApp da família. Você pode estar salvando uma vida de um erro terrível. E claro, se você quer continuar crescendo em sabedoria bíblica, se você quer entender a palavra sem religiosidade vazia, mas com profundidade e poder, inscreva-se no canal Palavra Pura. Ative o sininho. Nós estamos aqui todos os dias construindo uma comunidade que não se conforma com este século, mas se transforma pela renovação da mente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Ele endireite as tuas veredas e te dê a paz que excede todo entendimento. Eu sou o irmão Lu Martins. Um beijo no coração, fique na graça, e até a próxima!